Presta bem atenção no que eu vou te falar nesse vídeo. Se você tem alguma dessas crenças ou pratica algum desses hábitos, provavelmente a sua vida está completamente estagnada financeiramente. Esses hábitos e essas crenças que eu listarei aqui para você, que ao todo serão 18, atraem pobreza, escassez e miséria na vida de quem pratica, na vida de quem age assim. Muitas pessoas acabam não entendendo isso, tá? Mas a pobreza, ela não é algo só físico. Na verdade, a pobreza física é um reflexo de algo mais profundo, de raiz emocional ou às vezes até espiritual. Mas eu vou falar aqui um pouco da questão emocional e também sobre hábitos que podem estar atrapalhando completamente a sua vida nessa área. Bom, assim como você, algum desses hábitos eu também praticava. E eu não entendia por que a minha vida estava completamente estagnada financeiramente. Quando foi eu perceber, foi eu estudar, foi eu analisar mais um pouco sobre as crenças que eu tinha, alguns hábitos, comportamentos repetitivos, vivendo no piloto automático. Peraí, esse hábito está travando completamente a minha vida. Essa crença que eu tenho, que às vezes se manifesta em determinado momento, isso aqui está impedindo de eu avançar, isso aqui está impedindo de eu progredir. Eu preciso eliminar isso da minha vida. Então, eu quero clarificar para você nesse vídeo, para que você consiga também enxergar crenças e hábitos que podem estar atrapalhando você de prosperar, de acessar a realidade que tanto deseja, de servir para um bem maior, viver com propósito, sem viver com medo, sem viver essa escassez que trava a vida de muitas pessoas, sem viver culpando os outros, dependendo do governo, mas vivendo uma vida confortável, mantendo todos os pilares muito bem ajustados. Isso inclui também o pilar financeiro. Então vamos lá, vamos ver se você se encaixa com alguma dessas crenças ou hábitos. O primeiro que eu vou listar aqui para vocês, que eu até deixei aqui anotado, uma colinha para eu não esquecer, é não se achar merecedor ou ter falta de autoconfiança em si mesmo. Eu sei que isso parece clichê, mas sim, isso faz total diferença, tá? Se você, mesmo que inconscientemente, na verdade inconscientemente é até mais profundo, não se acha merecedor de ter uma vida boa, confortável, se você tem autoestima baixa, se você enfrenta problemas com a sua imagem, a forma com que você enxerga a si mesmo, é muito difícil você conseguir acessar a realidade que tanto deseja. Por quê? Porque no fundo você não se acha merecedor. Às vezes você ouviu de seus pais, de seus parentes, de avós, que o dinheiro é um privilégio para poucas pessoas, que o pobre sempre vai ser pobre, não tem como mudar. Aí você começou a aceitar isso no seu subconsciente como verdade absoluta. Com isso, dessa maneira subconsciente, você não se acha merecedor de ter uma vida próspera, uma vida confortável, de conseguir ter o pilar financeiro muito bem ajustado. Muitas vezes, e no caso, na maioria das vezes mesmo, com a maioria das pessoas, isso é algo inconsciente, tá? Não é do dia para a noite que você consegue tirar, mas quando você entende que sim, você é merecedor, entenda quem você é, de onde você veio, você é um filho do Criador dos céus e da terra. Você não é um simples animal evoluído, como te contaram, que você aprendeu na escola. Não, não. Você é um filho do Criador. Você é a imagem e semelhança dele. Então, sim, você é merecedor. Fazendo do jeito honesto, fazendo do jeito certo, sem trapacear, ajudando outras pessoas, sim, você é merecedor. Basta você reconhecer isso. Então, às vezes, essas crenças se manifestam em mínimos momentos do seu dia a dia, como, por exemplo, você imaginar recebendo um montante de dinheiro. Muitas pessoas, quando se imaginam recebendo uma boa quantidade de dinheiro, na hora elas sentem uma certa angústia. Ué, mas não sei se é para mim. Sabe quando as pessoas falam isso? Não sei se é para mim, não, eu acho melhor não, vou me contentar com essa vida aqui mesmo. Sabe as pessoas que têm esse tipo de crença, que falam esse tipo de coisa? Ela só está revelando que ela não se acha merecedora e por isso ela nunca vai atrair a prosperidade ou a abundância. Eu posso trazer com mais detalhes em outros momentos, explicações sobre isso, como superar, mas essa primeira crença, sim, você pode ter certeza que isso bloqueia você de progredir financeiramente e às vezes até em outros pilares da sua vida. Você precisa ajustar
a sua autoimagem. Você precisa confiar mais em si mesmo se você deseja viver uma vida melhor. Mas o segundo, né, no caso, a segunda crença também, que com certeza contribui para você enfrentar uma estagnação financeira, para você viver na escassez, um pouco parecida com a primeira, mas um pouco diferente, é a autoimagem desvalorizada. Qual que é a diferença dessa para a primeira que eu falei? A autoimagem desvalorizada se reflete em vestimentas, mau cuidado, desleixo, falta de higiene. Sabe uma pessoa que não se cuida, que mal consegue se olhar no espelho? Isso pode ser tanto para mulher quanto para homem, tá? Mas eu acho que para mulher isso pode se afetar ainda mais. Se a mulher ela se vê ali mal cuidada, ela não consegue se cuidar, ela se sente muito mal, não é? Ou você não consegue se cuidar, você não tem o interesse de se cuidar. Às vezes você vive desleixado, por quê? Porque é um reflexo da primeira crença. Você não tem confiança em si mesmo e isso se reflete numa autoimagem desvalorizada. E acaba que se você tem uma autoimagem desvalorizada, se você não se veste bem, se você não investe em si mesmo, você vai atrair mesmo pobreza, escassez e miséria para a sua vida. Cuidar de si mesmo é muito importante. O investimento mais valioso que você faz é, de fato, investir em si mesmo. Então, essa segunda crença, com certeza, também atrapalha a sua vida de progredir financeiramente, porque você precisa cuidar mais de si mesmo. Tanto que já foi comprovado e é algo muito claro, você tende a valorizar muito mais uma pessoa que se veste bem, que fala bonito, às vezes é bonita de aparência porque se cuida. E geralmente quando você vê uma pessoa assim, você não acha um absurdo ela cobrar um valor mais alto. Agora, quando você vê uma pessoa toda desleixada, não fala direito, e ela vai lá e cobra um valor que você considera alto, aí pronto, você não vai aceitar, você não vai se conformar. Então, a autoimagem nesse sentido faz total diferença também, tá? Então, essa é outra crença e outro hábito que você deveria se atentar mais. O terceiro é aceitar migalhas, aceitar o mínimo. Isso se reflete em várias áreas, tá? Por exemplo, uma pessoa que se contenta com um salário baixo. Quantas pessoas, quantos brasileiros se contentam em receber migalhas, não ficam inconformados, eles aceitam essa condição, eles aceitam receber um salário mínimo todo mês. E sabe quanto que o salário mínimo equivale ao seu valor por hora trabalhada? Seria em volta de 6 a 9 reais, tá? Então imagina só, você realmente se acha merecedor de receber somente 9 reais por hora trabalhada? Você não acha que o seu tempo é muito mais valioso? Você não se valoriza mais a ponto de perceber que 9 por hora trabalhada não é nada e que você merece muito mais? Então você vê como que uma coisa vai completando a outra, não é? Mas a pessoa que se contenta com migalhas nesse sentido, não tem como ela progredir. Por quê? Porque ela se contenta com pouco e ela não vai buscar a mudança. Ela pode até querer a mudança, mas como ela se contenta com pouco, como ela aceita migalhas, como ela aceita sempre o mínimo, e ela não aceita melhoras, ou ela quer melhoras, mas não consegue buscar por melhoras, é isso que ela vai atrair para a vida dela. Tanto que eu fiz um vídeo falando sobre Bolsa Família. É uma condição justamente fazendo a pessoa depender do governo. E não é só uma dependência física, tá? Vai muito além disso. Então, Bolsa Família, salário mínimo. Lógico, eu não estou aqui julgando se você enfrenta essas condições, só para deixar claro, mas aceitar isso, se conformar com isso, se você é uma pessoa assim, você nunca vai progredir financeiramente, essa que é a verdade. Agora, se você está nessa condição, mas se sente inconformado, com desejo de mudar, buscando de fato a mudança, aí é só questão de tempo até você mudar, desde que você trabalhe, se esforce para isso e alinhe o seu interior. Mas também esse aceitar o mínimo, ele equivale a outras áreas da vida, tá? Eu até anotei aqui. Por exemplo, sabe quando você está num relacionamento e você aceita um relacionamento abusivo? Você aceita a falta de respeito? Tem mulher que aceita até agressão. Ou tem homem também hoje em dia que aceita a mulher tratar ele igual bicho. Então isso é uma forma de você aceitar o mínimo. E isso pode se refletir em outras áreas da sua vida. Porque se você aceita o mínimo no relacionamento, aceita as pessoas te tratarem mal, aceita um salário baixo, ou aceita também, eu até anotei aqui, quer ver? Uma roupa, sabe aquelas pessoas que sempre se contentam com a roupa mais barata? Tudo é o mais barato. Tudo é o mais barato, é o mais velho, a pessoa sempre aceita o mínimo, sabe? Então essa questão de aceitar o mínimo vai além do quesito financeiro.
em outras áreas da vida também. Uma pessoa que é assim, que aceita o mínimo, que aceita migalhas, se contenta com migalhas, é exatamente isso que ela vai atrair para a vida dela. Ela não vai conseguir progredir, porque para ela tá bom receber migalhas. Enquanto isso, outras pessoas estão lá se banqueteando na mesa, né? Estão desfrutando de um banquete, enquanto você pega apenas ali a sobra do banquete e se contenta com migalhas. Não seja esse tipo de pessoa, tá? Mesmo que você esteja nessa condição, busque a mudança. Outro também hábito, né, muito importante, e isso se reflete em uma crença também, é o tipo de pessoa que sente que precisa muito e fica em desespero por não conseguir. Como assim? Sabe aquele tipo de pessoa que está desesperada por mudar a vida? Esse é um tipo de hábito que eu já percebi que eu fiz muito na minha vida. Eu ficava desesperado pela mudança e ficava focando a todo momento no resultado, tá? Mas para quem estuda esses princípios universais, né, esses princípios da física quântica, essas leis, né, tem pessoas que chamam de lei de atração, mas basicamente essas leis universais de manifestação, ela sempre fala o seguinte: você tem que fazer a sua parte, você tem que trabalhar, mas você tem que soltar. Aí eles falam o universo, né? Mas eu sempre gosto de atribuir ao Criador dos céus e da terra. Você tem que soltar para que o próprio Deus, né, o próprio Criador, ele faça para você. Você vai lá, planta, faz a sua parte, mas não fica toda hora ali focando no resultado sem parar. Deixa que as próprias leis universais trabalharão a seu favor. Se você plantou, em algum momento você vai colher. Você não pode ficar ali o tempo todo focando na colheita, focando no resultado e esquecer do processo. Desfrute do processo, você não pode ficar tenso, tá? É porque essa tensão que muitas pessoas ficar tenso ali, nossa, o resultado não vem, e agora? Isso faz com que seja bloqueado a abundância, a prosperidade vir para a sua vida. Então você precisa plantar, trabalhar, se esforçar, mas soltar. Deixar que as próprias leis universais trabalharão a seu favor, que o próprio Deus te recompensará. Faça a sua parte e deixe que o resto é com Ele, tá? Então não fique ali o tempo todo focando no resultado e ficando desesperado por não ver o resultado. Saiba que as coisas fluirão naturalmente. Desfrute do processo, continue fazendo a sua parte, continue plantando, foque no plantio, foque no processo. Aí a colheita vai vir naturalmente, porque se você fica o tempo todo focando na colheita, no resultado, desesperado por não vir o resultado, deixando o seu sistema nervoso tenso, aí você vai bloquear o seu corpo, né, o seu ser, de receber abundância na sua vida. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre sistema nervoso e como que é importante a gente cuidar do sistema nervoso, porque se o sistema nervoso estiver tenso, você pode fazer técnicas de manifestação que forem, você pode trabalhar o quanto for, a sua vida será travada de alguma maneira. Isso é muito sério, tá? Agora, continuando, o quinto hábito, né, que também faz muita diferença: sujeira e desorganização na casa, que se reflete na vida. Sim, pessoal, isso é muito sério, tá? Uma casa que vive suja ou que vive desorganizada, uma pessoa que faz isso, né, que não cuida de sua casa, que não é capaz de cuidar nem do seu lar, ela não consegue prosperar, ela não consegue progredir, porque isso atrai negatividade. A gente entende muito bem que o nosso Criador, né, o Deus, ele é um Deus de padrões, de harmonia, de ordem, de organização e, obviamente, de limpeza. A sujeira física, muitas vezes, revela uma sujeira mais profunda, seja emocional ou até mesmo espiritual. Você já viu alguns países imersos em idolatria? Vou dar um exemplo, tá? Na Índia, por exemplo, você já viu como que a cultura da Índia é uma cultura muito suja? Aí você vai ver a condição da maioria das pessoas, vive ali na pobreza, na miséria. Por quê? Porque essa sujeira que está imersa nessa cultura, ela vai além de somente física, tá? Então, pessoa que vive ali com a casa suja e desorganizada é uma pessoa que revela uma raiz mais profunda. Isso, obviamente, vai impedir ela de prosperar, até porque quem gosta de sujeira são demônios, quem gosta de desorganização, até porque isso atrai contendas, isso atrai muitas discussões, muitos problemas e pode atrair até parasitas, né? Então, assim, em vários sentidos, sujeira nunca é algo bom, tá? É óbvio, eu não estou falando que você deve ser aquele tipo de pessoa que tem toque de limpeza.
Conheço pessoas assim, nossa, a pessoa ela deixa de viver porque vê uma sujeirinha na casa, ela quer limpar e vive em função disso. Não estou dizendo para você ser esse tipo de pessoa, tá? Mas busque sempre, dentro do possível, manter a sua casa limpa e organizada. Eu sei que para quem tem criança pequena não é fácil, tá? Tenho 2 crianças pequenas e direto a nossa casa fica desorganizada e às vezes até suja, tá? Mas na medida do possível a gente sempre vai limpando, vai organizando, mesmo que às vezes seja difícil, e realmente em alguns momentos é difícil. E sem também essa pressão, como eu falei, sem ter esse toque de limpeza, mas fazendo tudo de um jeito muito natural. Você pode ter certeza, tá? Que fazendo isso, você vai estar limpando a sua casa, preparando o terreno para você atrair mudanças, para você atrair riqueza, para você atrair prosperidade, para você atrair paz, tá? Inclusive, na cultura hebraica, isso é muito entendido. O conceito de shalom se manifesta em ter paz no seu lar. Os judeus, eles sempre entendem que o lar é um reflexo muito importante da sua própria vida, até porque na Bíblia o nosso corpo é comparado ao templo, né? Nosso corpo é um templo vivo para a habitação do Criador, do mesmo jeito que nós precisamos limpar esse templo para receber a habitação de Deus, nós precisamos limpar a nossa casa para que ele possa habitar no nosso lar e que no nosso lar prevaleça a paz e a harmonia. Tanto que Baal-zebu, ou Beuzebu na Bíblia, uma das derivações de seu nome pode significar Senhor das Moscas, tá? E mosca, querendo ou não, a gente sabe que está ligado à sujeira. Então, demônios estão ligados à sujeira. Sabe aqueles locais muito sujos que, nossa, você vê ali todo empoeirado? São locais que até passam uma energia negativa, porque isso é muito real. Realmente, sujeira e desorganização atraem miséria, atraem pobreza, atraem escassez. Então, na medida do possível, sempre cuide do seu lar. Outro hábito também é muito barulho, gritaria. Você já percebeu a diferença de bairros ricos e bairros pobres, né? Bairros que moram pessoas ricas e bairros que moram pessoas pobres? Nossa, a diferença é gritante. Tanto nesse quesito de organização, de limpeza, como também de gritaria. Eu já ouvi uma frase uma vez que é a seguinte: o dinheiro gosta de silêncio. E eu não entendi o porquê, mas eu já pude perceber isso. Sempre que a gente vai ali num bairro geralmente mais pobre, e óbvio, não estou generalizando todas as pessoas que moram nesse bairro. Por quê? Porque tem pessoas que podem estar nessa condição, mas elas não se conformam com aquilo. Elas só estão no local errado e são pessoas que, pode ter certeza, se perseverarem, se fizerem a diferença, se buscarem mudar, elas sairão daquele lugar, porque aquele lugar não pertence a elas, tá? É apenas um estado temporário. Agora, querendo ou não, muitas pessoas que moram nesses lugares e vivem a vida inteira ali, isso revela realmente o que eu falei, uma pobreza que vai além do físico. E esse tipo de comportamento, música alta, gritaria, baixaria, esse tipo de coisa realmente só revela a pobreza. Enquanto que em bairros ricos, você vai ver, prevalece o silêncio, prevalece a harmonia, o canto do pássaro. Aí você pode se perguntar, tá, mas por que isso acontece? Como eu já me perguntei também. E olha, para mim um dos motivos mais claros é, primeiro, aonde tem sempre barulho, aonde tem sempre gritaria, não tem clareza mental. Como que uma pessoa que vive num ambiente que tem gritaria, que tem baixaria, que tem música alta, ela vai conseguir ter clareza mental, ela vai ter uma introspecção para se autoavaliar, para avaliar as suas crenças? Isso não será possível. É por isso que em ambientes mais prósperos prevalece o silêncio, porque sempre pessoas prósperas são pessoas que precisam ter clareza mental, precisam refletir sobre seus hábitos, né? Sobre o que elas fazem no seu dia a dia, suas crenças. Então isso é muito importante. O silêncio, em muitos momentos, é por isso que a prática da meditação é uma prática muito boa, é muito importante para a gente avaliar algumas coisas, traçar metas, objetivos. A pessoa que está num ambiente caótico, onde tem música alta, principalmente essas músicas baixa mesmo, de baixa frequência, letra incentivando coisas ruins, é exatamente isso que ela vai atrair para a vida dela. Então isso é muito sério também, tá? Eu até tinha anotado aqui. E fora a questão que eu falei, né, que a natureza ela é composta de ordem e harmonia. E nesses ambientes geralmente prevalece o oposto: desordem, caos, brigas, enquanto que geralmente nesses ambientes mais prósperos são ambientes onde tem muita paz.
É óbvio, né? É óbvio que em famílias ricas tem muitos problemas também, de muitos ricos, não é? Mas eu estou falando do ambiente em si e como que isso faz diferença também, tá? O ambiente faz muita diferença. Outro hábito, que é óbvio, né? É a fofoca e maledicência, o mal de muitos brasileiros, não é? Enquanto que essas pessoas aí, essas pessoas fofoqueiras, elas ficam focando na vida dos outros, né? Por isso que vivem na pobreza. As pessoas mais ricas, elas focam na vida delas em resolver problemas. Enquanto que o pobre fica lá, ai, fulano de tal, o cabelo do fulano de tal, a aparência do fulano de tal, por isso que vive na pobreza. Vive focando tanto na vida dos outros que aí esquece de focar na própria vida. Então, fofoca, maledicência, ambientes que prevalecem isso, pessoas que são assim, são pessoas geralmente pobres, tá? Eu, pelo menos, assim, sempre que eu vejo uma pessoa fofoqueira, e a gente olha para a condição de vida da pessoa, dificilmente é uma pessoa rica, tá? Eu falo em vários sentidos. Geralmente é uma pessoa que realmente tem ali uma vida difícil, tem uma vida desorganizada, porque uma coisa vai levando a outra, não é? Tanto que na cultura judaica, eles entendem que esse pecado, maledicência, né, fofoca, que é chamado de lashon hará, que seria língua má, a tradução, eles entendem que esse pecado está completamente ligado à pobreza e à miséria, inclusive a doença que tinha no passado, que era chamada de tsarat, que hoje é conhecida como lepra, tá? Então olha só como que é sério essa questão de fofoca, maledicência, e você deve urgentemente eliminar isso da sua vida, tá? O brasileiro tem muito esse mal, é por isso que a nossa cultura acaba sendo muito medíocre em vários sentidos, tá? Não fica focando na vida dos outros, não, foque na sua própria vida, foque em resolver problemas, tá? E pior ainda é ficar falando pelas costas em vez de ter uma conversa saudável com a pessoa que você tem ali algum problema, não é? Outra prática também que com certeza atrai escassez e pobreza é a murmuração. É aquele tipo de pessoa que vive reclamando de tudo, nada tá bom, só foca nos problemas, e por isso que atrai exatamente tudo o que tanto falam, né? Porque quando você foca muito em algo, mesmo que negativo, é isso que você atrai para sua vida. Então isso é muito sério, pessoas que vivem reclamando, que vivem focando no problema, que vivem falando coisas negativas, como elas focam tanto nisso, é isso que elas vão atrair para a vida dela. Aí o outro hábito que tem um complemento com esse outro, né, com o oitavo, é a ingratidão, que é similar à murmuração, porque geralmente pessoas ingratas vivem murmurando, só que a ingratidão é mais demonstrada através de atitudes, como por exemplo, uma pessoa que vive jogando fora os restos de comida, sabe? Em muitos casos ela pode usar isso para abençoar outras pessoas, ou abençoar, por exemplo, um animal. Às vezes você tem um animal em casa, por que você não deixa os restos de comida para o animal? Ou às vezes você deixa ali o que sobrou, tudo bem, se for um restinho ali, estiver sujo, até entendo jogar fora. Mas o ideal em muitos momentos, principalmente com pão, com farelo, com coisas que realmente você possa aproveitar, junta ali, usa para fazer alguma coisa, não fica desperdiçando, sabe? Sabe aquele tipo de pessoa também que vive desperdiçando água, que tem água normalmente, mas vive desperdiçando? Então a ingratidão, ela se manifesta através desses hábitos, dessas práticas do seu dia a dia, tá? Ou, por exemplo, a pessoa que não reconhece a provisão que tem, que fica focando no problema, sabe? A pessoa fica focando no problema, não tenho isso, não tenho aquilo, a grama do vizinho é melhor que a minha, sendo que ela tem ali coisas que muitas pessoas não têm. Então a pessoa que é ingrata, até o que ela tem, vai ser tirado dela. Por quê? Porque ela não reconhece o valor do que ela tem. Não se trata de se contentar com pouco, como eu falei, porque isso atrai também escassez. Mas seja grato pelo que tem e seja inconformado buscando mudança para ter ainda mais, tá? Então a ingratidão, com certeza, assim como a murmuração, atraem sim escassez e pobreza para a vida, tá? Aí outro hábito, isso é muito comum, eu percebo, tá? Muitas pessoas são assim, é a questão do apego. Como assim apego? Sabe aquele tipo de pessoa que tem uma casa cheia de entulho, cheia de móveis velhos? Pois é, pessoas assim dificilmente são pessoas prósperas, geralmente são pessoas que passam dificuldade financeira. Aí você pode se perguntar, tá, mas por que que isso acontece? Por quê? Geralmente são pessoas que têm medo de perder. Já já eu vou falar sobre isso também. Mas a pessoa que ela sempre quer reter para si, ela tem medo de perder, e isso acaba se manifestando, né, através dessas pessoas que vivem guardando coisas, que não doam.
geralmente são pessoas que, por terem esse medo, né, por vibrarem nessa escassez, acabam atraindo essa condição para a vida delas. Fora a questão de se contentar com móveis velhos, móveis sujos, é a pessoa que se contenta também com migalhas. Então, mais uma vez, uma coisa vai completando a outra. Então, a pessoa que tem apegos, né, por exemplo, esse tipo de gente que vive guardando entulho, ou mesmo pessoas que são apegadas ao dinheiro, pessoas que, em vez de investir, em vez de doar para ajudar outra pessoa, entendendo que o dinheiro é uma energia cíclica, que o dinheiro gosta e precisa de movimento, elas só entesouram os talentos. Mas, como a Bíblia fala, aquele que vive acumulando, entesourando os talentos, vai corroer tudo. Nós precisamos multiplicar os talentos para aí sim voltar ainda mais para a gente. Então essa questão do apego é muito séria também e se reflete em várias áreas, né? Como o exemplo que eu dei das pessoas que vivem guardando entulho dentro de casa ou as pessoas que não multiplicam o dinheiro, vivem só guardando, só guardando, só guardando, em vez de investir, em vez de doar e multiplicar, né? Porque precisa de movimento. E aí, em complemento a isso, né, a esse apego, também tem a questão do medo de perder. Aí falando um pouco com mais detalhes do medo de perder. Isso se reflete em ter medo, insegurança ao pagar alguma conta e verbalizar que não tem o que irá perder. Sabe a pessoa que quando vai pagar uma conta, ela fala, nossa, e agora? Como é que eu vou pagar essa conta? Meu Deus do céu, não tenho dinheiro. Sabe, a pessoa ela começa a se lamentar. Em vez de ao menos ela pensar assim, poxa, eu vou pagar essa conta, tudo bem, a situação pode estar difícil, mas a situação vai mudar. Olha como que é outra perspectiva. Então a pessoa que ela tem medo de perder, ela não pode ver uma conta que ela já fica desesperada. São pessoas que vivem, né, vibram na escassez. Então isso é muito sério também, tá? Outro hábito, procrastinação e preguiça, né, perfeccionismo, a gente pode englobar nisso também, são pessoas que acabam não fazendo algo ou fica adiando algo constantemente. Aí eu até falo aqui abertamente para vocês, é um defeito que eu sempre busco lidar, às vezes eu percebo que se manifesta em algumas áreas, eu vou lá e busco mudar, mas a gente não pode ser assim, pessoal. Nós precisamos fazer, mesmo que não perfeito, tá? A gente vai fazendo do jeito que dá e vai aprimorando com o tempo, tá? Então não seja esse tipo de pessoa procrastinadora, perfeccionista, preguiçosa, vai lá e faça, mesmo que não seja do jeito que você quer. Com o tempo vá aperfeiçoando, não seja o tipo de pessoa que fique só na teoria, vá na prática também. Fora que a questão de ser preguiçoso, a própria Bíblia fala, né? O preguiçoso ele vai viver na miséria, na pobreza, porque acaba sendo uma pessoa negligente, que não usa dos talentos que tem, dos recursos que ela tem. Então é muito importante ter cuidado com esse tipo de coisa também. Aí outros hábitos, né? Por exemplo, o consumismo, né? O consumismo, sabe? A pessoa que vive gastando com o que não precisa. Às vezes ela vai numa loja, ela não pode ir na loja que pronto, ela vê um doce que quer gastar, vê uma roupa que quer gastar, sendo que muitas vezes ela nem tem condição. Aí você vai ver na prática, é uma pessoa que tem descontrole emocional. Por isso que ela vive gastando, porque é uma forma de preencher esse descontrole emocional que ela tem. Então é muito importante você ter mais controle emocional e controle das suas finanças, tá? Anote seus gastos, anote seus ganhos, né? Só para você ter uma média ali. E não seja esse tipo de pessoa que qualquer coisa que vê você quer gastar. Não seja assim, tá? Porque pessoas consumistas, pessoas que querem sempre gastar com tudo que vê pela frente. Não, eu quero gastar, eu quero ter agora o melhor iPhone, eu quero ter o melhor carro, sendo que não tem, tá? Esse que é o problema, não ter. Pronto, você vai atrair escassez para sua vida. Você vai perder o que tem. Sabe aquelas pessoas que a casa não tem nem reboco direito, mas compra o iPhone da última geração? São pessoas que vivem ali no consumismo e às vezes até de aparências, tá? É óbvio que isso vai atrair escassez para a vida dela, porque não pode ser assim. Tem muitas pessoas ricas que às vezes ela vive ali uma vida muito simples, por quê? Porque ela não é uma pessoa consumista e justamente por não ser consumista que ela conseguiu enriquecer, tá? Não entra naquilo de se contentar com o mínimo, se valorize, tenha coisas boas, busque por aquilo que tenha valor, mas também não seja essa pessoa que sempre busque pelo melhor a todo momento, de última geração, porque às vezes isso só revela um consumismo e também um descontrole emocional, beleza? Enfim, outra coisa também, televisão ligada direto em notícias ruins, entra naquele negócio, se você vive vendo negatividade, notícia ruim, morte, tragédia, acidente, você vai atrair negatividade para sua vida. Os noticiários foram feitos
para manter você vivendo e vibrando na frequência do medo, tá? É impressionante, toda casa que eu já fui e que vive com a televisão ligada o dia inteiro, eu não conheço uma de pessoas assim, ricas, prósperas financeiramente. É impressionante. É sempre de pessoas de classe ali mais baixa, pessoas que enfrentam muitos problemas emocionais na área financeira, às vezes até espirituais, porque a televisão acaba sendo um portal ali das trevas mesmo. Não espere receber bênçãos vivendo, consumindo negatividade, tá? Então, viver deixando a televisão ligada em notícia, em tragédia, você vai atrair coisa ruim para sua vida mesmo, tá? Estagnação, isso é muito sério também, mas, por exemplo, você viver na mesmice, nunca mudar sua rotina sempre é a mesma, você nunca conhece locais novos, você sempre está no mesmo trabalho, você sempre está fazendo a mesma coisa com a sua família, você não sai de casa direito. Sabe a pessoa que tem a vida ali completamente estagnada, parece que a vida dela é um ciclo constante, um ciclo infinito, né, que nunca se acaba? Estagnação atrai escassez, atrai pobreza. Então isso é outro hábito muito sério também que muitas pessoas não percebem, mas que faz diferença, tá, pessoal? Então, assim, não seja esse tipo de pessoa que vive estagnada. Dá uma mudada na sua rotina. Eu sou uma pessoa que gosta de rotina, tá? Mas fim de semana ou tempo livre, passeia com a família, vá viajar de vez em quando, faça algumas mudanças na sua casa, às vezes muda um móvel, muda alguma coisa, ou faz uma mudança na sua rotina, começa algo novo. Nunca seja esse tipo de pessoa que vive na mesmice, que nunca aprende algo novo, que nunca muda a sua vida. Estagnação, ficar parado, atrai escassez, atrai pobreza. Lembra do que eu falei da questão do movimento, que dinheiro gosta de movimento, que a abundância e a prosperidade vem aonde há movimento? Então seja esse tipo de pessoa que gosta de movimento, que gosta de mudança. Se você não está preparado para mudança, você não vai atrair prosperidade para a sua vida, tá? Convive com pessoas negativas, isso é muito sério também. Estar rodeado de pessoas medíocres. Por exemplo, na Bíblia, Abraão, ele teve que sair da terra de sua parentela e depois que ele saiu ouvindo o chamado de Deus e foi para uma outra terra, foi aí que ele prosperou verdadeiramente. E realmente ele prosperou muito, tá? Em vários sentidos. Tanto de ter uma família próspera, até hoje o nome dele é reconhecido, não é? O pai da fé. Então Abraão ele teve que deixar sua parentela para de fato prosperar e viver os propósitos de Deus. E às vezes é isso que você precisa. Já ouviu aquele ditado, você é a média das pessoas com quem mais convive? Isso é muito real, tá? Então às vezes você está aí num ambiente caótico, às vezes o que você mais precisa é realmente sair desse ambiente, começar ali uma nova vida, vivendo com outras pessoas. Às vezes o que você precisa é realmente isso, sair desse ambiente que vive com negatividade, que vive com pessoas fofocando, com barulho. Só de você sair desse ambiente, a sua vida pode progredir, tá? Não estou dizendo que é uma receita de bolo, mas é algo que sim faz diferença. Se você vive rodeado de conversas baixas, fúteis, pessoas negativas, a chance de você se tornar mais um é muito grande. Mas, como eu falei, se você corrige outras áreas da sua vida, se você é uma pessoa muito inconformada, é óbvio que você pode transcender essa frequência do seu ambiente. Em alguns casos isso pode acontecer. Mas na maioria dos casos, a pessoa que está no mesmo ambiente que outras, o ambiente faz a frequência da pessoa baixar, certo? Na maioria das vezes. Então é outro ponto que pode influenciar muito também. Por fim, também, óbvio, né, não investir em conhecimento sobre finanças, é óbvio que isso vai atrair, você precisa investir em conhecimento. Um conselho, aprenda sobre vendas, aprenda sobre empreendedorismo, leia livros bons sobre finanças, sobre mentalidade, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, Os Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu dei aqui alguns exemplos básicos de livro que só de você ler já vai mudar completamente o seu conceito sobre a área financeira. Então, invista em conhecimento, não seja o tipo de pessoa que não quer saber de dinheiro. Não, dinheiro não quero nem saber, não fale desse assunto perto de mim. Não seja esse tipo de pessoa, tá? Invista em conhecimento, invista sim para entender melhor sobre a área financeira, porque senão você nunca vai conseguir progredir de fato. E por fim, o último hábito é aquele clássico, né, de a pessoa que vive terceirizando a culpa para outras pessoas. A culpa é do governo, a culpa é do presidente tal, ou a culpa é da pessoa que não me pagou, eu estou endividado porque a pessoa não me pagou. É sempre a culpa do outro, nunca é da própria pessoa.
se a pessoa ela não assume a autorresponsabilidade da sua vida, ela nunca vai mudar. Por quê? Porque a mudança depende de terceiros e não dela. Se ela entende que a mudança depende dela, aí ela pode mudar, porque ela vai investir nela mesma para de fato mudar e acessar a realidade que tanto deseja, certo? Então, assuma a autorresponsabilidade, entenda que só você pode mudar. Claro, conte com a direção de Deus, faça aquilo que é certo, mas nunca fique terceirizando a culpa para os outros. A mudança não está fora, a mudança está dentro de você, na forma com a qual você lida com as experiências negativas, com os problemas, entendendo que a forma com que você lida é muito mais importante do que os problemas em si, tá? Então é isso, pessoal. Esses foram as crenças e hábitos, né, ao todo 18, que com certeza, se você tem essas crenças ou pratica esses hábitos, provavelmente a sua vida é escassa. Você tem muitas dificuldades financeiras, mas saiba que corrigindo é possível mudar. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um like, comentário e comenta aí se você gostaria que eu falasse sobre crenças e hábitos que atraem prosperidade, que atraem riqueza. Um vídeo mostrando o outro lado, né? Que esse vídeo eu mostrei a parte ruim, digamos, mas eu posso fazer um outro vídeo mostrando hábitos e crenças que atraem uma vida próspera. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários. Espero que tenha agregado na sua vida e entenda que isso não é do dia para a noite que você muda, mas pequenos hábitos que você vai mudando no seu dia a dia, pequenas crenças que você muda, que você ressignifica, pode parecer que de imediato não tem mudança, mas com o passar do tempo tem total mudança na sua vida, tá? Então invista em você mesmo, invista em conhecimento, faça a sua parte e seja diferente. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos.